Voltamos aqui diretamente dos estúdios Alfacom para complementar, né, o nosso estudo do artigo 19 da Senatran, o órgão máximo executivo de trânsito da União. Beleza? Tranquilo? Eu sei que você já revisou a aula passada, já foi na lei, deu uma lida e agora a gente vai trabalhar o quê? Os parágrafos do artigo 19 e também competências da Senatran que estão fora do artigo 19. Beleza? Então vamos lá. Aqui no parágrafo 1º, ele fala o quê? Que é uma competência, parágrafo 1º aqui, ó, comprovada por meio de sindicância, deficiência técnica ou administrativa ou prática constante de atos de improbidade administrativa. Olha só, aqui a gente está com uma competência que vai ser de avocação, ou seja, vai puxar para ela alguma competência de outro órgão, mas não é de qualquer órgão, tá? É aqueles órgãos delegados. Então, olha só, a comprovação de deficiência técnica comprovada através de quê? Sindicância Nesses casos, olha só, a Senatran poderá, tá? Ó, comprovado que deficiência técnico-administrativa, praticado constante de ato de improbidade administrativa, a Senatran poderá o quê? Avocar a competência desse órgão, mas, presta atenção, através de sindicância, a ineficiência técnica ou o quê? Improbidade administrativa. Improbidade administrativa. Nesses casos, a Senatran poderá fazer o quê? Avocar a competência. Mas não é qualquer competência, é a competência do órgão executivo de trânsito. A gente está falando de quem aqui? Do Detran. Para você entender aqui o que ela está falando. Olha só lá o parágrafo 1º. Comprovada por meio de sindicância, deficiência técnica ou administrativa ou a prática constante de ato de improbidade contra a fé pública, contra o patrimônio, contra a administração pública, o órgão executivo de trânsito da União, mediante aprovação do CONTRAN, o CONTRAN deverá aprovar esse tipo de conduta, assumirá diretamente ou por delegação. Ou seja, a Senatran ela vai descer do seu palácio lá de Brasília e vai até o Estado executar as funções do órgão, ou seja, ela vai fazer isso diretamente ou delegar alguém para fazer, ou por delegação. Beleza? Olha só, mais uma competência delegada aqui. Delegação, a execução total ou parcial das atividades do órgão executivo de trânsito estadual. Aqui reside o ponto fulcral desse parágrafo 1º. Ou seja, a Senatran, ela é um órgão máximo executivo de trânsito da União e ela delega algumas funções para quem? Para o órgão executivo de trânsito do Estado. Beleza, então o órgão executivo de trânsito do Estado, ele faz algumas coisas mediante a delegação desse órgão que é superior. Beleza. Nesses casos, ali o órgão executivo de trânsito do Estado, insuficiência técnica, administrativa ou atos de improbidade administrativa naquele órgão, a Senatran vai fazer o quê? Vai pedir autorização do CONTRAN para assumir as funções daquele órgão, ela mesma ou mediante delegação. Beleza? Tranquilo? Aqui reside uma questão certa na sua prova, que você deve decorar esse parágrafo primeiro, porque não é difícil, mas ele traz informações muito importantes. Beleza? Olha só, que tenha motivado a investigação e até quando vai ocorrer essa avocação? Ela vai ocorrer até que as irregularidades sejam sanadas. Até que as irregularidades sejam sanadas. Beleza? Então aqui tranquilo até aqui, eu preciso que você saiba de 2 pontos desse parágrafo 1º. 2 pontos simples. Ineficiência ou deficiência técnica ou administrativa ou improbidade administrativa. Beleza. Ele pode fazer diretamente? Não, ele tem que pedir para o CONTRAN. Através da liberação do CONTRAN, a Senatran vai assumir direta ou mediante delegação as funções daquele órgão e vai ficar lá até quando? Até que as irregularidades sejam sanadas. Beleza? Maravilha, né? Olha só,
E agora também importante em termos, né? O órgão, o parágrafo 2º, o regimento interno dos órgãos executivos de trânsito da União disporá sobre a sua estrutura organizacional e funcionamento. Beleza, isso aqui sai na urina. E o terceiro, os órgãos e entidades executivos de trânsito e executivos rodoviários da União, dos Estados do Distrito Federal e dos municípios fornecerão obrigatoriamente, mês a mês, dados estatísticos para fins previstos no inciso 10. É aquilo que a gente falou, né? Tem a competência de quê? De manter o fluxo permanente de informações através do quê? Dados estatísticos. Quem manda esses dados estatísticos? Os órgãos executivos de trânsito dos estados, dos municípios, os órgãos executivos rodoviários da União, dos estados, do Distrito Federal e também dos municípios. Todos os órgãos executivos enviarão informações ao órgão máximo executivo de trânsito da União. Se você esquecer isso, vai dar ruim. Então veja, circule e leve isso para a sua prova. Tranquilo? Agora, a gente precisa saber que existem algumas competências que estão fora do artigo 19 e você não pode deixar de saber isso, beleza? As competências estão onde? Lá no artigo 148A, lá no artigo 13, parágrafo 2º, lá também no artigo 80, parágrafo 2º. Essas competências são fundamentais para você levar para uma prova de concurso, fundamentais, porque são fora do artigo 19. Mas são competências da Senatran também. Beleza? Vamos ver a primeira aqui? A primeira é lá no artigo 140 e... Vamos falar do 148A. Olha só. Compete ao órgão máximo executivo de trânsito da União comunicar aos condutores por meio de sistema de notificação eletrônica de que trata o parágrafo 282 A deste código, o vencimento do prazo para a realização do exame com 30 dias de antecedência. Nossa, isso aqui para vir em prova é a coisa mais gostosa do mundo. Ele está falando o quê? Que vai competir a quem? A Senatran. Beleza. Ela vai informar essa pessoa que vai vencer, não é que venceu. Ela vai ter que informar que vai vencer o exame toxicológico dela. Vai vencer o exame toxicológico. O exame toxicológico está previsto onde? Lá no artigo 165D, lá nas infrações de trânsito, beleza? O exame toxicológico. A pessoa que não fez o exame toxicológico, deixou vencer há mais de 30 dias, tem uma infração de natureza gravíssima. Tranquilo até aqui, beleza? Não é disso que a gente está falando. É diferente do que está lá. Aqui, a Senatran tem a competência de quê? De informar que dentro de 30 dias vai vencer o seu exame toxicológico, tá? Ela vai informar o quê? O vencimento. Esse vencimento vai se dar em que prazo? 30 dias. Beleza? Não é que já venceu. É o prazo de vencimento. Ó, fulano, daqui 30 dias vai vencer o seu toxicológico. Procure uma empresa credenciada e realize a renovação. É isso que vai acontecer, tá? Então ela vai informar o vencimento. E esse vencimento no prazo de 30 dias. Diferente do artigo 165, tá? Que você vai sofrer uma penalidade por deixar vencer por mais de 30 dias. Beleza? Essa é a diferença que eu preciso que você leve lá no artigo 148A, parágrafo 9º. Próxima competência específica aqui da Senatran é que ela vai ser o quê? Ela vai coordenar as câmaras temáticas. Lembra, a gente vai ter que fazer uma digressão aqui, não tem jeito, ó. O CONTRAN cria as câmaras temáticas. Elas estão vinculadas ao CONTRAN. Câmara temática é um órgão do Sistema Nacional de Trânsito? Claro que não é um órgão, porque ela está vinculada a um órgão que é do Sistema Nacional, que é o CONTRAN. Beleza. Quem preside essa Câmara Temática ou é um representante do órgão executivo, o órgão máximo executivo de trânsito da União, ou é o ministro que foi elencado ali na ata de abertura da Câmara Temática. Mas, como regra, é quem? Um representante do órgão máximo executivo de trânsito da União. Isso está constando de onde? Lá no artigo 13, parágrafo 3º. Vem comigo aqui para você dar uma olhada. Olha só. A coordenação das câmaras temáticas será exercida por representante do órgão máximo executivo de trânsito da União. Beleza? Olha só. Ou dos ministérios representados no CONTRAN, conforme definido no ato de criação de cada câmara temática. Beleza. Um ou outro. Mas, como regra, é um representante do órgão máximo executivo de trânsito da União. E o nosso último artigo, e talvez o mais importante de todos,
principalmente para você que já está estudando há algum tempo, é o artigo 80. Tá? O artigo 80, parágrafo 2º, ele traz uma característica bem diferente, tá? Por que eu falo diferente? Olha só. Porque normalmente, quando você vai autorizar algo no trânsito, você se remete a quem? Ao CONTRAN. Nesse caso, a Senatran inova porque tem uma competência que normalmente é do CONTRAN. Olha só o que diz o artigo 80, parágrafo 2º. Sempre que necessário, será colocado ao longo da via sinalização prevista nesse código e em legislação complementar destinada a condutores e pedestres, vedada a utilização de qualquer outra. Quando ele fala vedação de qualquer outra, quem libera, quem faz a resolução que fala da sinalização é o CONTRAN. Então, o CONTRAN vai ter a competência para falar sobre sinalização. Mas aqui no parágrafo 2º, olha só que delícia para vir em prova. Ó. O órgão máximo executivo de trânsito da União poderá autorizar em caráter experimental e por período pré-fixado a utilização de sinalização e equipamento não previsto nesse código. Aqui é uma competência da Senatran específica e específica e específica. Vamos fazer uma diferenciação das duas características, porque olha só o que pode vir na sua prova. Quando eu falo de autorização de quê? De veículo, que ele é não previsto ou experimental, quando eu falo desse tipo de veículo, aqui, meu filho, aqui é do CONTRAN. Beleza? Mas nesse caso que a gente está falando aqui de autorização, não é de veículo. Nesse caso aqui, nós estamos falando de sinalização. Quando eu falo de sinalização, essa competência ela não é mais do CONTRAN, agora ela é da Senatran. Beleza? Então, acompanhe comigo. Olha só. Opa. Acompanhe comigo aqui, ó. Olha só. O órgão máximo executivo de trânsito da União poderá autorizar em caráter experimental e por período pré-fixado a utilização de sinalização e equipamento não previsto em lei. E o órgão normativo e consultivo máximo da União poderá autorizar o quê? A utilização de veículos, tá? De caráter experimental e por período pré-fixado a utilização da sinalização e não previsto nesse código. A utilização de veículos não previstos nesse código. Então a diferença aqui é gritante. Quando eu falo de sinalização não prevista no código, Senatran. Quando eu falo de veículos não previstos nesse código, CONTRAN. Beleza? E essa autorização é o quê? Experimental e por período pré-fixado, em ambos os casos. Olha só que delícia para vir em prova. Essa diferenciação. Você tem que levar para a sua prova esse tipo de conhecimento, porque senão vai dar ruim, tá? E isso aqui está fora do artigo 19. Então anota aí, artigo 148A, artigo 13 e também o artigo 80. O artigo 80 no parágrafo 2º, que aí você vai ter a competência específica aqui da Senatran. Beleza? Olha só, com isso a gente encerra aqui essas competências da Senatran e eu espero que você faça um resuminho disso aqui, pegue o material, vá buscar mais conhecimento na lei, porque quando a gente fala de legislação de trânsito, basicamente a lei ela vai resolver 99% dos seus problemas. Eu estou aqui para quê? Para te ajudar a entender melhor essa porcaria, porque isso aqui às vezes se torna algo maçante e esquisito de entender. Aí você pega, lê a lei e me assista. Me assiste aqui, você vai entender as peculiaridades, os atalhos e você vai seguir com mais facilidade. Tranquilo? Tamo junto. Aguardo você no nosso próximo encontro com outro órgão do Sistema Nacional de Trânsito.